Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Boa tarde a todos, um feliz 2020. Estamos iniciando, estreando agora a programação de webpalestras com o tema de imunização. Então, para a gente isso é muito importante e é sempre um prazer a gente estar aqui com vocês, conversando um pouquinho sobre esse tema que é muito relevante. Tá? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre a organização e processo de trabalho em sala de vacina. Antes de falar sobre o processo de trabalho propriamente dito, é importante a gente revisar um pouco os fundamentos de imunologia, relembrar, que nós temos dois tipos de imunidade, uma inata, aquela que a gente já nasce com essas células, na verdade, as outras também já nascem com elas, mas assim, elas não precisam ser adaptadas com o tempo. Então, a gente tem um tipo de imunidade que é inata e a adquirida. Então, no caso da imunidade inata, a gente tem nossa pele e algumas células que vão se comportar da mesma maneira, independente do antígeno a que ela seja, digamos assim, independente do agente infeccioso que ela vai enfrentar, por exemplo. Então, ela vai se comportar de uma forma inespecífica, de uma maneira geral. Já a imunidade adquirida, ela vai se adaptando com o decorrer do tempo. E a gente já tem, o envolvimento de outras células, que também a gente já tem no organismo, mas essas células elas vão se adaptando e elas vão produzir anticorpos a partir da apresentação de alguns agentes específicos. Então, a depender do agente infeccioso que a gente vai apresentar, do antígeno, ela vai produzir anticorpos específicos contra esse tipo de antígeno, digamos assim. E a gente vai ter lá o envolvimento de outras células, São os linfócitos, principalmente os linfócitos B e os linfócitos T, que vão mais atuar nesse tipo de imunidade específica. Importante a gente lembrar também que esse sistema, ele pode ser, esses anticorpos a gente pode produzir de uma forma ativa. E como é que a gente vai estimular esse nosso organismo a agir de uma forma ativa, Por exemplo, no caso das vacinas. Quando a gente vai aplicar alguma vacina, a gente vai estimular o nosso sistema imune a fazer exatamente, a produzir exatamente essa resposta, uma resposta relacionada a essa imunidade adaptativa adquirida, tá? Ao mesmo tempo, a gente tem outros tipos de anticorpos, e esses anticorpos que podem ser transferidos para as pessoas de uma forma passiva, ou seja, já vem pronto para o organismo daquela pessoa, através, por exemplo, das imunoglobulinas, dos soros, que a gente chama tanto os homólogos quanto os heterólogos, de uma forma passiva, porque o organismo não vai produzir esses anticorpos, ele já vem pronto. Uma outra forma também, por exemplo, é a questão do leite materno, que a gente já recebe, principalmente IgA, pelo aleitamento materno. Então, só uma revisão geral para a gente entender um pouquinho que as vacinas são diferentes das imunoglobulinas, enquanto que uma vai estimular o nosso sistema imune a produzir, a se proteger especificamente contra um determinado agente infeccioso. As imunoglobulinas elas já vão ser proteínas sintetizadas por células derivadas desses linfócitos e presentes no plasma. E a gente pode ter, na maioria das vezes, essas imunoglobulinas elas são normalmente produzidas no próprio plasma humano, então são os soros homólogos, como são chamadas, e elas possuem como principais ações neutralizar toxinas e proteger, o nosso organismo contra esses micro-organismos nocivos, certo? Então, vários fatores podem influenciar essa resposta imune, a depender da idade, do estado clínico do paciente, por exemplo, da pessoa. A gente pode ter pessoas em situação de imunossupressão que vão responder de uma forma bem diferente do que outras pessoas que estão com o sistema imune saudável, digamos assim. Não é recomendado, por exemplo, o uso de algumas medicações quando a gente vai fazer as vacinas, para a gente também não atrapalhar nessa resposta imune. Por exemplo, não se recomenda usar profilaticamente o paracetamol no momento, antes ou no momento da vacinação. Apenas algumas pessoas vão precisar fazer uso de antitérmico se tiverem reação, por exemplo, pós-vacinal, que de repente alguma vacina pode provocar uma febre ou mesmo dor local. Então, como antitérmico ou analgésico, se prescrito pelo médico, ele só deve ser feito, mas não de uma forma profilática, e sim para tratar aquele sintoma que poderá aparecer no momento pós-imunização, por exemplo. A gestação também influencia na resposta imune. O aleitamento materno é muito importante para a pessoa garantir essa proteção para o bebê.
que ainda não tem o sistema imune maduro e ele precisa dos anticorpos, né, da mãe. Vale lembrar também que outros fatores vão influenciar essa resposta imune, como a composição, a dosagem, a via de administração, conservação de imunobiológicos. Aqui, na verdade, é só exemplificativo, a gente não está exaurindo aqui os fatores que influenciam nessa resposta imune. Para tratar sobre o processo, sobre a organização e processo de trabalho propriamente dito em sala de vacina, a gente precisa lembrar que a gente deve ter uma equipe de enfermagem, né, treinada e capacitada para os procedimentos de manuseio, conservação, preparo e administração, registro e descarte dos resíduos resultantes dessas ações de vacinação. Essa equipe ela deve necessariamente, né, ter um enfermeiro e um técnico auxiliar de enfermagem. As responsabilidades do enfermeiro. Vale lembrar que o enfermeiro deve supervisionar, monitorar os processos de trabalho na sala de vacina, acompanhar, né, a equipe, fazer o planejamento com sua equipe, né? E lembrar também que ele é responsável pela parte de desenvolvimento de educação permanente em serviço. O dimensionamento vai depender do porte do serviço e da demanda populacional, mas necessariamente a gente precisa ter um enfermeiro e um técnico auxiliar de enfermagem. Não necessariamente o enfermeiro precisa estar durante 100% do tempo que a sala de vacina esteja funcionando. E em algumas unidades, por exemplo, que a gente tem um volume menor, a gente pode ter esse enfermeiro dando esse apoio de supervisão na própria unidade e apoiando a equipe na execução das atividades, sem necessariamente estar ali presente o tempo inteiro. Mas o importante é que essa equipe esteja capacitada para que todo o processo de trabalho seja executado de uma forma segura e eficaz. Tá? Em outros serviços onde a demanda é maior e a gente precisa de um volume maior de profissionais, é importante sim que o enfermeiro atue 100% do tempo como técnico ou auxiliar de enfermagem nessa sala de vacina. Tá? São funções da equipe responsável pelo processo de trabalho de vacinação, na sala de vacinação, participar da compreensão da situação epidemiológica, planejar essas atividades, monitorar, avaliar o processo que foi desenvolvido, né? Prover periodicamente as necessidades de material e imunobiológicos, manter as condições preconizadas de conservação desses imunos, utilizar os equipamentos de forma a preservá-los em condições de funcionamento, dar o destino adequado aos resíduos da sala de vacinação, conforme a legislação vigente, mas a gente vai falar daqui a pouquinho mais sobre isso, e atender e orientar os usuários com responsabilidade e respeito, fazer o acolhimento, triagem, enfim. Registrar todas as atividades, todos os dados referentes às atividades de vacina nos impressos adequados, incluindo o monitoramento diário de temperatura e os registros para a limitação, né, do SUS e SIPNI vigentes no momento. Manter o arquivo da sala de vacinação sempre em ordem, conforme a orientação do manual, né? A gente utilizou muito o manual de procedimentos e normas do Ministério da Saúde, que é o que está vigente, que deve ser revisado em breve, porque é uma série de manuais, eles revisam a cada 5 anos, né? Então, o da Rede de Frio foi revisado, a última edição tinha sido de 2013, agora a última foi de 2017, e os manuais que eu vou apresentar, daqui a pouquinho a gente deve ter aí uma nova edição desse manual de procedimentos de sala de vacinação. Promover a organização e monitorar essa limpeza da sala de vacina, também responsabilidade da equipe de vacinação, né? Enquanto às especificidades dessa sala de vacina, a gente precisa obedecer algumas legislações. O espaço, por exemplo, a RDC 50 fala que deve ter uma área mínima de 6 metros quadrados, isso também está no manual, mas isso aqui é bom a gente lembrar que é a área mínima. E agora, por exemplo, com a chegada, né, da câmara fria na sala de vacina, do freezer científico, por exemplo, algumas salas já têm, esse tamanho aqui, ele não é tão adequado assim. A gente sabe que pelo menos aí 9 metros quadrados para poder acondicionar, né, todo o mobiliário e equipamentos. Lembrar que os pisos, parede, precisam ser lisos, contínuos, sem frestas, para facilitar o processo de limpeza da sala de vacina, né? Portas e janelas devem ser pintadas que sejam com tinta lavável. O teto também deve ter o acabamento resistente à lavagem. Portas, quando possível, a gente tem a porta de entrada independente da saída, o que não é possível hoje na maioria dos nossos serviços. A pia também tem que ser específica para uso dos profissionais para a higienização das mãos, antes e após a administração dos imunobiológicos.
A bancada, onde a gente vai preparar os insumos para a administração dos imunos. Essa bancada deve ser de material não poroso, né? O nível de iluminação da sala também deve estar adequado, tanto artificial quanto natural. E lembrar que a tomada é exclusiva para cada equipamento elétrico. Os equipamentos de refrigeração utilizados, eles devem ser exclusivos para a conservação das vacinas, soros e imunoglobulinas. Importante a gente lembrar que desde 2013, no Manual da Rede de Frio de 2013, lembrando que já tem uma versão nova de 2017, desde 2013 já havia a recomendação da substituição dos equipamentos de refrigeração de geladeiras domésticas por câmaras frias, né? Independente disso, todos desde aquela época também a destinação deve ser exclusiva para a conservação dos imunos conforme o PNI. E lembrar que a gente já tem aí desde 2013 essa recomendação do Programa Nacional de Imunização e gradativamente as salas já vêm substituindo as geladeiras domésticas por câmaras frias. Aqueles serviços que ainda não dispõem de câmara fria precisam sim, né, incentivar, organizar com a gestão, no seu planejamento, para realmente fazer essa substituição o mais breve possível. Além dos equipamentos de refrigeração, a gente tem também os equipamentos de informática para a gente alimentar o sistema, né, o sistema de informação. Lembrando agora que a gente tem não só o SIPNI, que deve ser usado por unidades que não são da atenção básica, as unidades de atenção básica agora já estão orientadas a usar o ESUS para o registro das doses aplicadas. As cadeiras devem ser laváveis, deve ter cadeira giratória com braços para facilitar a questão do profissional que vai anotar, registrar, enfim. Um armário com porta também para guarda de material, fichário para arquivo, depósitos com tampa para os resíduos, né? Tanto comum quanto infectante. E a gente precisa também ter alguns instrumentos de medição de temperatura para os equipamentos de refrigeração e as caixas térmicas. As caixas térmicas precisam ter o termômetro. Quando elas não tiverem esse termômetro acoplado, a gente precisa acoplar esse termômetro para também monitorar aí o estoque que está sendo utilizado naquele dia, naquela sala de vacina, e que a enfermeira Daniele vai falar daqui a pouco. Outros equipamentos também a gente precisa lembrar, a gente precisa ter a caixa de perfuro cortante, não ultrapassar essa barreira aqui, ó, de 3/4 para garantir a segurança dos profissionais. Lembrar que a gente precisa ter papel toalha, o dispensador do papel toalha e também do sabão. A gente precisa ter o suporte dessa caixa de perfuro cortante em altura adequada, que pela foto não está nem tão adequado assim, né, para que os profissionais possam fazer o descarte com segurança dos materiais utilizados. Então, a gente também deve ter tesoura, bandeja, termômetro clínico, porque se alguma criança, por exemplo, chega com hipertermia na minha sala de vacina, eu percebo isso ao toque, eu já posso fazer a mensuração e posso adiar aquela vacina naquele momento e fazer as orientações necessárias. Eu preciso ter também bobinas de gelo reutilizáveis, a gente não usa o gelo normal, a gente usa uma bobina de gelo, que a gente chama de Gelox, né, mas é uma bobina de gelo reutilizável. Algodão, recipiente para colocar esse algodão e também os materiais. Fita adesiva, caixas térmicas agora são orientadas, a gente tem uso de poliuretano. As seringas nas diversas apresentações, né? Normalmente a gente já está recebendo agora as seringas acopladas com as agulhas, né, nessas apresentações, que são as vias que eu tenho de administração aqui, intradérmica, subcutânea, intramuscular, e também até as mais calibrosas também, se for o caso, para facilitar, e pode ser usada para diluição, para o preparo desses imunobiológicos, além dos materiais de escritórios, aqui também foram exemplos dos equipamentos mobiliários e insumos básicos utilizados, a gente pode ver a lista completa recomendada pelo manual, a gente trouxe aqui os mais importantes. Lembrar que a gente precisa preencher alguns impressos, né? E dentre os impressos que a gente precisa preencher estão os cartões de vacina. Eu trouxe aqui o cartão da criança, mas a gente tem também o cartão do adulto, independente do usuário que a gente vai atender, a gente precisa sim preencher manualmente esse cartão de vacina. Lembrar do SIPNI ou mesmo o ESUS, as plataformas são diferentes. Então, se eu tenho uma unidade de sala de vacina em uma unidade básica de saúde ou em uma unidade de saúde da família, a gente já vai usar agora o ESUS. E se eu tenho as salas de vacina em maternidade, no hospital ou em outro âmbito que não é da atenção básica, a gente vai usar o SIPNI ainda.
né? A gente ainda vai usar o SPNI. Lembrar também do mapa diário de controle de temperatura, que deve ser registrado sempre no início das atividades e no término também das atividades, certo? Impressos e manuais. A gente tem aqui a nova versão do Manual da Rede de 2017, disponível na internet. Esse manual aqui é o manual de procedimentos para vacinação, que a gente está usando como referência para a aula de hoje. Ele é de 2014 e em breve ele vai ser atualizado, né? A previsão é que ele seja atualizado esse ano ainda. E o Manual de Vigilância Epidemiológica dos Eventos Adversos pós-vacinação, que também é de 2014 e também deve ter sua edição atualizada agora nesse ano. A gente tem o terceiro manual, que é o Manual do CRI, que hoje, né, foi divulgado na rede. A nova edição do Manual CRI, que também era de 2014, está sendo divulgado hoje. Uma edição nova, agora finalzinho de 2019, início de 2020. Já um novo Manual do CRI, que também deve ser consultado pelas equipes em caso de atender usuários em situações clínicas especiais, mesmo que o seu serviço não seja do CRI, mas também para conhecer o protocolo e encaminhar para que o usuário seja atendido pelo protocolo do CRI. Né? Muito importante também a gente lembrar. Com relação ao funcionamento da sala de vacinação, nós dividimos aqui no início do trabalho diário. A gente tem que verificar se a sala está limpa e em ordem, verificar e anotar a temperatura dos refrigeradores nesse mapa, verificar ou ligar o sistema de ar-condicionado, higienizar as mãos e organizar as caixas térmicas, não esquecer de climatizar, a primeira Daniela vai falar daqui a pouco como climatizar essas caixas para uso diário, retirar do refrigerador a quantidade que eu tenho de previsão para o atendimento naquele dia de trabalho, acondicioná-las nessa caixa climatizada com as bobinas de gelo reutilizáveis. Isso aqui só algumas orientações. Lembrar que no processo de triagem da minha sala de vacina, eu tenho que verificar se a pessoa está comparecendo pela primeira vez. Se ela não estiver comparecendo, se ela estiver retornando, eu preciso verificar quais vacinas devem ser administradas baseado no histórico vacinal daquela pessoa. Obter as informações sobre o estado de saúde do cliente, orientar sobre a importância da vacinação e da conclusão do esquema básico preconizado pelo programa, né, para garantir a eficácia daquela vacina. E não esquecer também de fazer o registro das doses a serem aplicadas e o aprazamento quando necessário. Para a administração dos imunobiológicos, eu não posso esquecer de verificar qual é o imuno que eu vou administrar, conforme indicado no cartão de vacinação. Eu preciso higienizar as mãos antes de preparar o imunobiológico. Eu preciso examinar o produto que eu vou preparar, observar se a aparência dele está em conformidade, o estado da embalagem, prazo de validade, via que eu vou administrar, qual o número do lote e a dosagem. Preparar e administrar o imunobiológico propriamente dito, observando também possíveis eventos adversos pós-vacinais. Lembrar que cada vez mais nossas vacinas são mais seguras e eficazes, mas a gente tem que estar sempre atento, porque se tiver alguma reação transfusional, a gente precisa garantir a assistência do paciente e a notificação. Lembrando que a maioria dos eventos são eventos leves e locais, mas a gente também não pode descartar a possibilidade de um evento sistêmico como um choque anafilático, por exemplo. Então, o que é muito raro, mas a gente precisa ter esse cuidado. Reforçar as orientações e descartar o material, e desprezar esse material descartável, os perfuro-cortantes nas caixas de perfuro-cortantes, não ultrapassando a linha recomendada pelo fabricante. Higienizar as mãos, né, sempre antes e após o procedimento. E para encerrar o trabalho diário, eu não posso esquecer de retirar as vacinas da caixa térmica. Observar, né, o prazo de validade, porque algumas eu abri, depois que eu preparo, que eu diluo, eu só tenho poucas horas de validade. Então, se já expirou o prazo de validade, eu preciso descartar essas vacinas. E aquelas válidas, eu vou guardá-las no refrigerador para que possam ser utilizadas no dia seguinte. Registrar as doses desprezadas no sistema, lembrar também que o sistema tem esse registro, né, tem uma aba específica para fazer esses registros de perdas técnicas, e proceder à limpeza da caixa térmica, deixando-a seca, né, para que no dia seguinte ela possa ser utilizada. Verificar e anotar a temperatura do equipamento de refrigeração no mapa de controle diário e deixar sempre a sala limpa e em ordem. Consolidar, né, no fechamento mensal, no encerramento do trabalho mensal, eu preciso consolidar os meus registros do mês, eu preciso conhecer a demanda da minha sala de vacina, senão como que eu vou planejar, eu preciso conhecer a quantidade, o público-alvo que eu mais atendo, quais são as doses que eu mais aplico, as doses perdidas, eu preciso fazer esse movimento de imunobiológico, né, o que entrou, o que saiu, o que foi perdido,
né? Então, a gente precisa também verificar se houve registro de eventos adversos, se eles foram realmente notificados. Preciso revisar os meus registros das atividades, né, que a gente realizou naquele mês. Preciso fechar aquele balanço do mês. Isso é muito importante para eu conhecer o histórico e até para eu dimensionar melhor o meu serviço e também para eu planejar, né, as atividades para o mês subsequente, certo? Analisar essas informações, enviar os relatórios e as comunicações necessárias para o nível local. Então, as salas de vacina precisam comunicar para a central do município, que, por sua vez, também vai passar as comunicações aí para o nível estadual e que, por sua vez, vai conversar com o nível federal. Somos uma rede, importante a gente lembrar das competências das 3 esferas de gestão. E manter esses registros de arquivos sempre revisados e atualizados. Isso é muito importante a gente lembrar. Lembrar também que a equipe de enfermagem da sala de vacina ela é responsável por segregar o resíduo que ela produz na sala de vacina. A maioria dos resíduos, a maioria é resíduo comum, né, que são aqueles caracterizados por não apresentarem nenhum risco biológico, químico ou radiológico à saúde ou ao meio ambiente, podendo ser equiparados aos resíduos domiciliares, como papel toalha, as embalagens das vacinas, o próprio algodão que a gente utiliza, todos eles são resíduo comum que pode ser descartados no saquinho preto, lá no balde, né, com pedal e tampa, lembrar sempre disso. Mas a gente também tem os resíduos perfluorocortantes que devem ser, olha, essa figurinha era para estar aqui, precisam ser descartados nas caixas de perfluorocortantes. Lembrar que eu não posso ultrapassar 3/4 dessa caixa, da capacidade dessa caixa, né? E a gente, em nenhuma hipótese, deve ficar manipulando essa caixa para evitar risco de acidente com esses materiais. E os resíduos infectantes, de acordo com a nova RDC da Anvisa 222 de 2018, a gente tinha uma anterior, que a gente usava muito, que era 306 de 2004, foi revisada agora recente, em 2019, uma nova RDC falando também sobre resíduos, e de acordo tanto com a resolução CONAMA quanto com a RDC 222 de 2018, a gente tem lá, né, classificados como grupo A1, aqueles resíduos que contém na sua formulação micro-organismos vivos ou atenuados, incluindo nesse grupo de infectantes frascos de vacinas comprados em validade expirada, vazios ou com sobras de vacinas, devendo ser tratados antes da disposição final ambientalmente adequada. Lembrar, pessoal, que a nossa sala de vacina, normalmente, como ela faz parte de um serviço de saúde, esse serviço de saúde deve ter um plano de gerenciamento de resíduos sólidos e serviço de saúde. Esses resíduos, esse plano, né, o PGRSS, esse plano de gerenciamento dos resíduos do serviço de saúde, que toda unidade deve possuir, ele deve, né, contemplar os resíduos que são gerados na sala de vacina. A maioria dos entes, né, municipais hoje já possuem contrato para fazer o descarte desses resíduos, então é importante avaliar como está o plano de gerenciamento de sua unidade. Normalmente, a gente tem, na maioria das unidades, as bombonas coletoras, que nos abrigos temporários de resíduos, para que esses resíduos possam ser descartados nessas bombonas e sejam levados, né, para esse tratamento prévio antes da disposição final ambientalmente adequada, conforme recomendado pela RDC. Mas vale lembrar que cada serviço precisa ter o seu plano, incluindo aí os resíduos gerados pelas salas de vacina. A gente não deve fazer a limpeza da sala de vacina usando uma vassoura comum. A gente não pode varrer, né, o chão para evitar essa dispersão do pó e contaminação do ambiente. Então, se eu varro, esse pó que estava no chão contaminado, ele vai, né, contaminar o ambiente, que não deve ser. A sala de vacina é considerada uma área semicrítica. Lembrar que a gente deve fazer uso do MOP, né, não ficar varrendo. A gente deve usar como produto para desinfecção, preferencialmente o clorito a 1%. Quem faz a limpeza, normalmente, é a equipe de higienização, que deve também conhecer das áreas críticas e semicríticas, no caso, a nossa sala de vacina, a área semicrítica, para fazer a limpeza adequadamente, tá? Usar o MOP, né, que é, no caso, para o fluxo, né, do fundo da sala para a saída em sentido único, para a gente evitar aí a contaminação e trazer sujeira para a sala de vacina. E recolher esse lixo, né, utilizando a pá, ou mop, esfregão diariamente. Essa limpeza diária deve ser feita pelo menos 2 vezes ao dia. E a terminal da sala, no mínimo, a cada 15 dias. O ideal é que semanalmente, toda sexta-feira, a gente possa fazer a terminal na sala de vacina, né? Mas no mínimo aí, o máximo aí de período é a cada 15 dias. A gente deve iniciar a limpeza terminal, como o próprio nome já diz,
a sala completa, então desde o teto até todo o mobiliário, lavar o que for possível ser lavado, os objetos que a gente puder lavar, a gente também pode fazer isso, mas, no geral, a limpeza do ambiente, ela deve ser feita conforme recomendado no próprio manual do Ministério da Saúde, lembrar de limpar as janelas com pano úmido, porque a gente não vai jogar água em toda a sala de vacina, mas a gente vai limpar com pano úmido as janelas, com a solução desinfectante, finalizando essa limpeza com pano seco, deixando sempre tudo limpo e organizado. Enxaguar as pias, passar o pano umedecido e solução desinfectante, enfim, lá tem um passo a passo da terminal na sala de vacina. E como o nosso tempo ele passa muito rápido, eu já vou agora passar para a enfermeira Daniele, dar continuidade, falando um pouco mais aí sobre a conservação dos imunobiológicos e colocamos sempre à disposição para os esclarecimentos necessários. Olá, boa tarde. Nós vamos então agora conversar um pouquinho sobre a conservação desses imunobiológicos, né? Vale lembrar que as vacinas, até elas chegarem nas salas de vacina, elas têm toda uma parte logística, não é isso? Então, elas saem do Ministério da Saúde, eles enviam essas vacinas às redes de frio do estado. E aqui na Bahia nós temos a central de vacina, SEAD, né? Lá nós temos os 4 roteiros, onde nós distribuímos para todo o estado, nas nossas regionais, e os 16 municípios da região metropolitana aqui da Bahia. Aqui na Bahia, nas salas de vacina, no caso, um exemplo de Salvador, nós temos os distritos, né, onde vai sendo distribuído até chegar nas salas de vacina. Então, as redes de frio é a estrutura técnica administrativa, né, que é direcionada para a manutenção adequada da cadeia de frio, onde essas vacinas elas têm que manter as suas propriedades, né, desde quando elas saem do Ministério da Saúde até chegar nas salas de vacina. Na sala de vacinação, todas as vacinas devem ser armazenadas entre 2 e 8 graus, sendo que o ideal é 5 graus. Né? Essa temperatura, ela vem conservada desde quando ela sai do Ministério da Saúde até os estados. Na central de vacina, nós também mantemos ela nessa temperatura e temos que garantir esse transporte até a chegada ao seu usuário nessa temperatura. E mantendo sempre a qualidade da vacina. Aqui são os instrumentos para monitoramento e controle da temperatura, né? Nós temos o termômetro de momento máxima e mínima digital com um cabo extensor. Esse é o que nós vamos adeter mais porque é o termômetro que nós utilizamos na sala de vacina. É o que a gente tem que a gente utiliza nas caixas térmicas, né? Esse outro termômetrozinho aqui é o Data Logger. Ele é mais utilizado dentro das câmeras refrigeradas na central de vacina. A gente consegue fazer uma programação dele de aferir a temperatura do ambiente, de quanto tempo a gente precisar, né, até de minuto em minuto, para que a gente não perca a temperatura, caso ocorra alguma alteração de temperatura, ela não chegue a uma temperatura limite maior ou menor do que as vacinas devem permanecer. E esse aqui é um termômetro a laser, também que a gente utiliza mais na central para aferir a temperatura das caixas térmicas assim que elas chegam ao estado, enviadas pelo Ministério da Saúde, para garantir que elas fizeram todo esse transporte, né, toda essa viagem até chegar na central de vacinas em temperatura adequada. Os equipamentos de refrigeração, né, que nós temos nas salas de vacina. Agora nós temos as câmaras, né? Então a gente deve sempre manter o equipamento longe de fontes de calor, né, para que a gente não superaqueça o equipamento em parte externa e possa vir a alterar a temperatura interna, né? A utilização de tomadas exclusivas para cada equipamento, ela deve ser mais ou menos de 1,5 metro do chão, né, a altura da tomada. Ajustar o alarme visual e sonoro para que os funcionários, os técnicos, né, na sala de vacina consigam visualizar com facilidade, né, e organizar os imunobiológicos em bandejas sem que haja necessidade de diferenciá-los. Por quê? Porque a temperatura das câmaras ela é uniforme em toda a sua estrutura interna da câmara.
Então, a gente não precisa diferenciar por imunobiológico em prateleiras. Esses são equipamentos também que a gente utiliza, né? As caixas térmicas, que é de uso diário nas salas de vacina, para que a gente acondicione as vacinas, né, para utilização. Aqui os freezers, né, para a gente armazenar as bobinas de gelo, mais utilizado em rede de frio pelo tamanho. E os refrigeradores, que a gente tem em sala de vacina e onde a gente utiliza para o armazenamento das bobinas, né, para o congelamento e a gente poder organizar nossas caixas térmicas e as vacinas para utilização do dia na sala de vacina. Aqui, os insumos utilizados, né, são as bobinas reutilizáveis. Aqui a gente tem um freezer, mas a forma para retirada, para utilização dessas bobinas é a mesma que a gente vai utilizar para organizar as nossas caixas na sala de vacina. Eles são insumos extremamente importantes para a conservação dos imunobiológicos em caixas térmicas, né? É ele que garante a estabilidade da temperatura dentro da caixa térmica. E antes que a gente coloque eles dentro da caixa, que a gente comece a organizar, é importante a gente ambientar, porque dentro dos freezers, eles estão em temperaturas negativas muito altas, menos 25 a menos 24 graus. Então, o importante é que a gente retire essas bobinas das câmaras, coloque elas em cima de alguma bancada ou mesa, né? E espere até que essa névoa, fique uma névoa de gelo, né, por cima das bobinas, ela possa desaparecer. E é interessante também que nós possamos pegar um termômetro digital, esses que a gente utiliza mesmo em sala de vacina, colocar o sensor sobre uma das bobinas, que a gente consegue controlar essa temperatura, para que a gente possa visualizar melhor quando ela chegar a 0 graus, que é uma temperatura ideal para a gente começar a arrumar as caixas térmicas, né, para que a gente não coloque elas em temperatura negativa. A gente pode observar também as bobinas, né? Caso o material plástico seja danificado, deixando vazar seu conteúdo no total ou em parte, a gente desprezar para que a gente não fique com resíduos, né, nas ampolas de vacina e dentro das caixas térmicas. Pode acontecer. Nunca usar água com sal ou qualquer outra substância para completar. A gente, às vezes, pode acontecer dela vazar e alguém querer completar. Isso não deve ser feito, ela deve ser desprezada mesmo. Lavar e enxugar e congelar após retirada das caixas térmicas. Todas as vezes, depois do uso, a utilização dessas bobinas de gelo, nós devemos lavar, enxugar e armazenar elas no congelador para o próximo uso, né, do dia seguinte. Verificar periodicamente o prazo de validade das bobinas, né, de celulose vegetal. Elas vêm impressas nas bobinas, elas normalmente têm um prazo de validade de 3 anos. Então, é importante a gente verificar o prazo de validade, até pelo uso material. Ele pode ressecar e se partir, então é importante a gente verificar sempre o prazo de validade e descartar após o vencimento. Se certificar que não apresentam depósito ou resíduos no interior, né? Ocorrendo isso, nós vamos desprezar também esse insumo. Aqui é a organização das caixas térmicas, né? Eu coloquei uma figurinha aqui para vocês observarem que nós vamos arrumar como a gente vai arrumar nessas caixas térmicas. Então, na sala de imunização, a gente recomenda o uso das caixas térmicas de poliuretano, com capacidade mínima de 12 litros. Elas são melhores para o manuseio e o tamanho também é melhor adequado. Então, como eu já falei, a gente vai colocar as bobinas reutilizáveis para ambientar, né, até 0 graus, e a gente vai arrumar elas nas laterais das caixas. Não é necessário a gente colocar as bobinas no fundo da caixa. Tá? Basta a gente arrumar nas paredes laterais, posicionar o termômetro, esse termômetro de cabo extensor que eu mostrei a vocês antes, no centro da caixa, monitorando a temperatura até atingir o mínimo de 1 grau. É importante a gente verificar sempre para o sensor não tocar no gelox, nas bobinas, porque pode ocorrer um choque de temperatura e ela ocorrer a temperatura, mostrar a temperatura da bobina e não da caixa térmica em si. Então, é bom a gente fixar ela bem ao centro da caixa. Acomodar os imunobiológicos no centro da caixa em recipientes plásticos para melhor organização e identificação.
E é imprescindível o monitoramento contínuo dessa temperatura, do início ao fim da utilização das vacinas que estejam no interior, né, do serviço. Então, do início do serviço até o fechamento das atividades, é importante a gente estar sempre monitorando essas temperaturas. A temperatura das caixas, né? Então, trocar as bobinas reutilizáveis sempre que necessário, quando a temperatura atingir 7 graus. Então, por isso a gente deve estar o tempo inteiro monitorando. Chegando à temperatura limite de 7 graus, é importante que a gente modifique, troque essas bobinas, para que não ocorra um aumento de temperatura e ela ultrapasse a temperatura ideal para a conservação das vacinas. Manter as caixas fora do alcance da luz solar direta e distante de fontes de calor. Também até pelo mesmo motivo que eu comentei das câmeras refrigeradas. As caixas não devem receber calor externo, para que a gente não altere as temperaturas internas da caixa também, certo? Então é importante manter em local refrigerado, distante da luz, fique num lugar bem em temperatura adequada, para que ela não receba calor externo e conserve a temperatura da forma adequada. Retornar as bobinas para congelamento após o final das atividades. Lavar e secar cuidadosamente as caixas, né, mantendo-as abertas até que estejam completamente secas. Essas caixas de poliuretano, elas são de muito fácil higienização, né? A gente consegue limpar, secar, e a gente deve manter aberta para secagem e guardar em abertas mesmo, deixar guardada para o próximo dia das outras atividades, deixá-las abertas em local ventilado, para que não ocorra, não fique com resíduos úmidos, não fique úmida, né, dentro das caixas. O PNI recomenda a substituição das caixas térmicas de poliuretano expandido, utilizada nas atividades de rotina e extramuros, por caixas de poliuretano devido à sua resistência, durabilidade e facilidade de higienização. Como eu falei a vocês também, né? Ela é muito fácil para a higienização, é melhor as caixas de poliuretano. E assim que elas tiverem queda, danificar por qualquer motivo, o ideal é que elas sejam trocadas. Esse é um plano de contingência, né, que refere-se aos procedimentos que devem ser adotados quando o equipamento de refrigeração deixar de funcionar por qualquer motivo, ou quando a gente tiver qualquer alteração de temperatura nas vacinas, que elas estejam em caixas ou no refrigerador. Então, nós podemos ter uma interrupção de energia elétrica ou falha do equipamento, né? Quando ocorrer isso numa câmara refrigerada com vacinas, o que é que a gente pode fazer, né? Nós vamos manter a câmara fechada, né? Manter o equipamento fechado para que ela não altere a temperatura com mais rapidez. Vamos monitorar a temperatura interna rigorosamente. Quando a temperatura estiver próxima de 7 graus, né, que ela provavelmente pode subir mais do que isso e passar da temperatura ideal, nós devemos transferir os imunobiológicos. Então, nós temos duas opções para transferir os imunobiológicos, manter eles em temperatura adequada, para que não ocorra nenhuma alteração na qualidade dessas vacinas, né? Então, nós podemos transferir elas para caixas térmicas e mantê-las organizadas, né? Da mesma forma como a gente organiza para a utilização de doses na diária de vacinas, ou se nós tivermos outras câmaras em bom funcionamento, nós fazemos a transferência de uma câmara para outra, né? Para não deixar as vacinas fora de temperatura ideal. Caso as vacinas fiquem fora de temperatura ideal, para menos de 2 graus ou mais de 2 graus, elas ficam constatados que ficam sob suspeita. E aí nós precisamos mandar um formulário, né? Ela fica fora dos padrões de temperatura e aí nós vamos preencher um formulário de alterações diversas. Eu vou mostrar o formulário para vocês que nós vamos preencher com os dados. Vamos comunicar a ocorrência ao responsável técnico, identificar todas as vacinas que estão, separar, armazenar o produto em condições adequadas. Nós vamos separar essas vacinas
que foram submetidas à alteração de temperaturas e agora elas vão ficar sob suspeitas. Nós vamos separar e identificar todas elas, porém nós vamos continuar mantendo elas em temperatura adequada para o armazenamento e vamos encaminhar a coordenação municipal de imunizações. Esse é o formulário dos imunobiológicos sob suspeita, né? Nós temos esse formulário aqui para preenchimento. Nós podemos colocar em que local essas vacinas estavam. Nós vamos identificar qual foi o imunobiológico, a data da alteração, o lote, qual foi o imunobiológico. Nós vamos relatar também, deixa eu ver aqui, nós vamos relatar também a data da ocorrência, né, ou como foi que aconteceu, o último horário que nós olhamos a temperatura da câmara ou da caixa térmica, onde se encontravam esses imunobiológicos, com a data e o horário específico, a temperatura máxima, a mínima e a do momento do termômetro. Essas vacinas vão estar sendo monitoradas no termômetro, né, no termômetro com extensor. Nós vamos verificar essas temperaturas e vamos anotar. Nessa descrição da ocorrência, nós vamos relatar todo o ocorrido, né, como se deu o início até o horário que a gente verificou as temperaturas, onde elas estavam. Vamos explicar por extenso, né, qual foi a conduta adotada, né, essas vacinas que estavam dentro da câmara, se elas foram retiradas e colocaram em caixas térmicas em temperatura adequada, se elas foram retiradas e foram armazenadas em outra câmara que dispunha também a sala de vacina. Né? E o leitor do termômetro aqui. Produtos quando já foi, que é observações do CRIA. A gente vai enviar esse formulário, né, para para as coordenações, onde eles vão enviar para o setor responsável para a avaliação desses imunobiológicos e verificar a possibilidade de uso ou descarte dessas vacinas. Essas são as situações de emergência, né, da sala de vacina, são defeitos técnicos, corte de energia. Então, em caso de defeito técnico, os imunobiológicos devem ser acondicionados em caixas térmicas, né, mantendo em temperatura de 2 a 8 graus, onde eles poderão permanecer em até 24 horas. Essas caixas, elas vão ficar sendo monitoradas, né, com os termômetros, e até 24 horas elas podem permanecer ali, ou se a gente, como eu já falei, tiver outra câmara refrigerada nas salas, a gente pode trocar de câmara. Em caso de corte de energia, a gente pode manter ela fechada, né, por um período máximo de 8 horas, onde ela pode conservar a temperatura adequada. Essas são as referências, né, que nós temos. É importante lembrar também que nós devemos ficar sempre atentos aos manuais, às notas técnicas, né, porque sempre está ocorrendo mudanças, ocorrendo algumas informações, né, do Ministério da Saúde. Então, é bom a gente estar sempre atento a todas essas informações. Bom, pessoal, vamos abrir um momento para tirar as dúvidas de vocês. Todos estão ouvindo? Sobre o reforço da febre amarela. O mesmo poderá ser administrado em crianças maiores de 5 anos, visto que iremos encontrar muitas crianças de 5 a 6 anos sem este reforço. Na nota só fala que o reforço deve ser administrado até os 4 anos. Bom, vamos lá. Com relação à questão do reforço da febre amarela, nós temos uma nova comunicação, acho que é o ofício 136, que também já foi divulgado para a rede agora, no finalzinho de dezembro para iníciozinho de janeiro. Então, as unidades que ainda não tiveram acesso a esse ofício, é importante reverem com os seus coordenadores. O ofício 136, ele trata especificamente de cada uma das situações. Mas, de uma maneira geral, a dose da vacina de febre amarela administrada antes de 5 anos de idade. Então, se uma pessoa chegar na unidade e só tiver uma dose de vacina comprovada no seu histórico vacinal, e essa dose que ela tem lá no histórico foi realizada antes da idade dos 5 anos, essa pessoa precisa fazer uma segunda dose da vacina de febre amarela. Então, por exemplo, se eu tenho crianças que fizeram apenas uma dose com 9 meses, ou mesmo, enfim, até 4 anos, 11 meses, 20 dias, só fizeram uma única dose de vacina, todas essas que só fizeram essa dose vão ter acesso a uma segunda dose. Se essa criança hoje chegar com 10 anos na minha unidade de saúde e no histórico vacinal dela
só tiver uma dose de febre amarela, eu preciso saber quando foi aplicada essa dose de febre amarela. Na idade menor que 5 anos, se sim, essa criança vai fazer segunda dose. Se não, se foi depois de 5 anos de idade, a dose única vale para a vida inteira. Tá? De uma maneira geral, é essa informação. No calendário da criança, a dose de febre amarela, agora o calendário modificou um pouco, né? Com 9 meses de idade, a gente vai fazer a primeira dose. E a segunda dose da vacina de febre amarela, que a gente chama de dose de reforço, a gente vai fazer aos 4 anos de idade. Né? Então, eu vou aprazar para 4 anos. Então, se uma criança chegar agora com 9 anos, ou com 9 meses, eu faço a primeira dose e já aprazo o reforço para 4 anos. Se ela chegou com 2 anos de idade e ainda não fez a primeira dose da febre amarela, eu farei a primeira dose da febre amarela e o segundo reforço eu vou aprazar para os 4 anos. E por aí vai. Se o adulto chega na minha sala de vacina hoje, um adulto de até 59 anos, e comprova para mim que ele já fez uma dose da vacina de febre amarela e fez essa dose padrão, essa dose padrão desse adulto foi feita quando? Quando esse adulto, na época, tinha mais de 5 anos de idade, então a dose está valendo para a vida inteira. Não, esse adulto fez a dose da febre amarela antes de 5 anos de idade. Hoje é adulto, mas a dose foi aplicada antes de 5 anos. Então, esse adulto agora tem direito, sim, a uma segunda dose que a gente vai cadastrar lá no sistema como revacinação, conforme tem nesse ofício que foi divulgado posteriormente. A gente recebeu um ofício 130, que falava de uma forma mais genérica, e o 136 traz mais especificamente esses detalhamentos com relação à revacinação da febre amarela. Outra pergunta aqui é referente ao momento de 2020, se já é para distribuição. A febre amarela agora, já em 2020, já vamos fazer sim o segundo reforço, está valendo desde o dia 2 de janeiro. A depender da situação vacinal do indivíduo, eu vou ou não indicar essa dose de reforço. A pergunta foi de Ediene. Ediene, se tu puder complementar, né, essa distribuição, você está se referindo a quê? Se ela complementar, a gente volta aqui. Tem algumas perguntas, principalmente de Salvador, relacionadas ao sistema Vida. E em algum momento foi citado sobre o ESUS e o pessoal talvez não está acostumado a esse termo, né? Verdade. Então, só... Para complementar, né, a gente tem que lembrar, realmente, Salvador é a capital do estado, é o único município da Bahia que tem um sistema com a interface diferenciada. Né? Então, Salvador, ele tem um sistema Vida, é um sistema integrado em saúde, onde há várias abas de lançamento de dados, de registro, de consulta de informações relacionadas à saúde. Então, tem lá a parte de farmácia, a parte de vacina, que é o que nos interessa aqui no momento. Ele já faz essa parametrização com o sistema, então a gente não consegue visualizar, porque a interface que eu tenho é Vida, mas antes o Vida conversava com SIPNI, agora o Vida conversa com o SUS. O sistema Vida, ele faz a exportação dos dados para as esferas superiores de gestão periodicamente, e o sistema Vida, ele foi parametrizado em conformidade com os sistemas vigentes. Antes a SIPNI, agora é SUS, e a depender do estabelecimento que a gente vai estar trabalhando, a gente vai poder lançar, no caso de Salvador, usando o Vida, já o Vida vai fazer o exporta para o sistema independente de SIPNI ou SUS, mas realmente o usuário do município de Salvador ele não consegue enxergar essa interface que eu apresentei. Mas isso já foi atualizado sim pelo município. Inclusive, essa segunda dose de febre amarela, de revacinação, que é essa dose de reforço, o município também já está parametrizando para que isso também possa ser lançado. Lembrar que, independente do sistema, quando a gente não pode lançar no sistema online ou desktop, a versão que a pessoa está usando, no caso do Vida é só online, e no caso do SIPNI, que alguns estabelecimentos não dão atenção básica, né, mas que usam agora o SUS, na versão desktop, quando tiver versão desktop, não precisa do acesso à internet, o online precisa. Independente se houver falha no sistema, não está funcionando naquele momento, ou mesmo faltou energia, caiu a internet, no caso do online, a gente precisa registrar os dados nas fichas de contingência para que, assim que possível, a gente possa resgatar esses dados das doses aplicadas para que sejam lançadas no sistema, porque hoje a gente só consegue calcular a cobertura vacinal se as doses estiverem adequadamente lançadas no sistema de informação. É importante lembrar, Vânia, que os municípios que utilizam o sistema privado, Salvador utiliza o Vida, alguns outros municípios utilizam outros sistemas, qualquer atualização em relação à necessidade de dados, né, o ESUS ele passa por atualizações
constantes. Então, esse sistema privado ele tem que dar conta de enviar as informações prioritárias para a alimentação da base federal. Então, Isso. é importante os profissionais, alguns eu vi aqui que não conhecem o ESUS, né? Então, qualquer situação onde o dado do município não está batendo, né, com os dados nacionais, o município que tem um sistema privado, ele tem que dar conta desse fluxo, tá? Só lembrando disso. E para quem usa o sistema ESUS, a ficha de vacinação, ela é recente, né? Se não me engano, foi do ano passado, início do ano passado, ou final de 2018, eu não tenho a data certa, mas é uma ficha recente, onde a gente teve essa transição do CISPNI para dentro do ESUS. Então, o ESUS é o sistema que está sendo utilizado aí nas unidades básicas que utilizam esse sistema, que é do Ministério da Saúde. Então, vamos aqui para a próxima pergunta. Esse registro das doses desprezadas faremos no final do mês? E o que deve ser feito com as ampolas usadas das vacinas? Olha só, o ideal é que o lançamento das doses que sejam desprezadas, ele seja feito diariamente. No final do mês, o que a gente solicita e o que a gente recomenda é que no seu planejamento, na sua organização e processo de trabalho da sua sala de vacina, é que pelo menos a cada mês você possa, né, a equipe de vacina, possa fazer uma análise de todo o movimento de imunobiológicos daquela sala. Então, tem salas que usam, por exemplo, do dia 1º ao dia 30, tem outras salas que fecham um pouquinho depois, mas o que o ideal é que a cada 30 dias a equipe de saúde, a equipe da sala de vacina possa fazer análise das doses aplicadas, de todo o fluxo da sua sala naquele período, para que possa sempre buscar o quê? A melhoria no seu planejamento para os meses subsequentes. As doses desprezadas diariamente, que são aquelas perdas técnicas, que eu abri a embalagem porque eu diluía o imunobiológico, essa validade, que normalmente é de 6 a 8 horas, a depender do imunobiológico, no caso da febre amarela, por exemplo, e BCG, só valem por 6 horas depois da diluição. No caso da tríplice viral, a maioria dos laboratórios, até 8 horas após a diluição, se mantidos em 2 a 8 graus. Ou seja, essas vacinas multidoses, que já têm essa previsão de descarte naquele dia, então eu preciso finalizar as minhas atividades do dia descartando todas as vacinas que eu não poderei mais usar no turno seguinte, no dia seguinte, e tenho que sim lançar essas perdas técnicas no sistema, conforme a recomendação do Programa Nacional de Imunização, porque no final do mês, inclusive, isso vai facilitar a minha análise de dados. Tá? É importante a gente verificar esses relatórios mensais aí gerados por cada sala de vacina. Próxima pergunta em relação ao mapa. Então, o mapa do mês é feito no ESUS agora? Olha, estamos estreando com o ESUS, a digitação dos dados do SIPNI, eles eram feitas assim até recentemente, então essa mudança ocorreu no segundo semestre do ano passado e ainda houve prorrogação, né, para alguns serviços que não conseguiram usar o ESUS, eles tiveram essa data postergada. É importante a gente lembrar que esse mapa mensal de controle, de gerenciamento da equipe, que a gente precisa transmitir isso também para o nível municipal, eles precisam estar dialogados com a equipe do seu ente de trabalho, no caso do município. Então, se eu preciso continuar mandando manualmente os meus movimentos para o município, eu vou continuar enviando manualmente. Esses relatórios mensais gerados pelo sistema, o acesso ele difere, né, de um sistema para o outro, e como está numa fase de transição, a orientação é que a gente não tenha essas informações perdidas para que isso não possa prejudicar a nossa análise. Então, se eu precisar manter, eu vou precisar manter naquele período o preenchimento de algumas planilhas para que eu possa acompanhar, né, essas informações mensalmente. A próxima pergunta é em relação à desinfecção dos frascos dos imunológicos para descarte. Qual a forma correta? Olha, o ideal mesmo é que a gente faça que o serviço de saúde ele tenha um serviço especializado para fazer essa desinfecção desses resíduos infectantes da sala de vacina, tá? Esse é o ideal, tá? Então, se a minha sala de vacina tem, né, se o meu serviço tem um plano de gerenciamento de resíduos, se eu tenho um contrato, por exemplo, com uma empresa que vai lá recolher o meu resíduo infectante, ótimo.
Eu, além das caixas de pérfuro cortantes, que normalmente eu vou colocar nas bombonas, que são nos abrigos temporários de resíduos da minha unidade de saúde, eu terei também as bombonas dos resíduos infectantes, e eu tenho lá a empresa que foi contratada para que possa, essa empresa, fazer esse descarte. Anteriormente, a gente não tinha muito avanço nesse sentido, e a gente não tinha uma cobertura mais abrangente dessas empresas na coleta desses resíduos. A gente tinha muito a questão de fazer a autoclavação, que era para você desativar, né, esses resíduos na própria unidade, fazendo uso de autoclave. Hoje não é tão comum, mas se necessário, ainda tem lá a recomendação no manual que eu apresentei há pouco, que está na referência, que fala lá da desinfecção no autoclave a 121 graus, etc, etc. Mas o ideal é que a gente já não precise fazer isso, necessariamente a equipe precise fazer. E que se a unidade precisar fazer, que ela disponha de um autoclave e de um sistema específico para esse descarte, para, ou melhor, a diminuição da carga microbiana desses resíduos antes de destinar esse resíduo como resíduo do grupo A, A1, né, para o grupo D. Porque depois que eu faço essa desinfecção, eu vou transformar em outro grupo, digamos assim. Vânia, o pessoal está pedindo para falar novamente a explicação sobre o mapa feito no ESUS. Olha, no ESUS, como eu falei, os sistemas no ESUS e os relatórios lançados hoje, o sistema ele gera relatórios. Eu não sei ainda e não estou acompanhando o relatório mensal do ESUS. Né? E a gente tem calculado a cobertura e os dados que a gente tem obtido hoje. A gente tem essas informações extraídas do sistema e a gente já consegue visualizar isso. Então, eu estou falando que no nível central, no nível municipal, o movimento de imunobiológico deve ser feito, se for no caso, uma planilha paralela, porque eu não sei se a própria equipe da sala de vacina tem como acessar no ESUS agora esses relatórios de movimento. Mas é importante que cada sala faça os registros de uma forma correta, incluindo as perdas técnicas dos produtos, porque se a equipe, se o relatório não tiver como, a equipe da sala de vacina não tiver como acessar esses relatórios, elas não tenham suas análises prejudicadas ou retardadas por falta de acesso naquele período. Lembrando que a gente está em um momento de transição, e esses relatórios, eu acredito, se não estiverem disponíveis para todas as salas de visualizar, a gente consiga em breve fazer isso, mas eu realmente não tenho acompanhado a análise dos relatórios do ESUS em relação aos movimentos de imunobiológicos, né? Estou só comparando aqui para vocês entenderem. A próxima pergunta é em relação à cobertura de vacinação no ESUS, como vai ser feito? Tá, mas essa questão de cobertura vacinal, ela é calculada, sim, pelos níveis das esferas superiores. Então, o nível municipal vai continuar acompanhando suas coberturas vacinais, o nível estadual e o nível federal também, sem nenhum problema. Então, independente do sistema que eu estiver lançando, por exemplo, a minha sala de vacina é de uma unidade de atenção básica, então ela tem a recomendação de usar o ESUS. Eu tenho também, além das unidades de atenção básica, salas de vacina que funcionam em hospitais, como nas maternidades, etc. Essas salas de vacina que não são da atenção básica, não são do serviço de saúde da atenção básica, elas vão digitar as doses aplicadas. Essas doses aplicadas em outro estabelecimento que não usa o ESUS, esse estabelecimento, no caso, vai continuar usando o SIPMI, essas doses elas serão somadas para fins de cálculo de cobertura vacinal daquele território, sem nenhum problema. Então, a análise mais macro, ela vai envolver todas as doses que foram digitadas independente do sistema. O que a gente está colocando aqui, a sala de vacina, se ela não consegue visualizar os relatórios, até no SIPMI, por exemplo, a gente não conseguia puxar o relatório por unidade de saúde. Então, às vezes a gente não conseguia visualizar, a gente só conseguia visualizar o total das doses aplicadas. Então, se a gente precisa de um dado mais, digamos, detalhado para a gente fazer esse acompanhamento agora e essa análise de relatório, né, a cada mês que a sua equipe faz, por exemplo, para você conhecer sua cobertura vacinal, teu público, tua demanda, a gente orienta que os boletins, eles sejam manuais, eles sejam utilizados para que vocês possam fazer essas análises mensalmente, sem nenhum problema. Principalmente agora nessa fase de transição, que esses relatórios ainda não estão disponíveis para as equipes de vacinação. Aqui a Gesiano coloca aqui, no ESUS só tem um relatório de quantidade de doses aplicadas, então ainda não consegue visualizar as perdas técnicas e os outros dados, mas todos esses são importantes para que a gente possa fazer análise. Então, essa informação eu não consigo visualizar, eu preciso, de uma forma transitória, enquanto o relatório não está disponível,
dispor, por exemplo, de uma planilha, né, paralela para facilitar essa minha análise. É uma sugestão. Então, além do que ele fala em relação ao cartão SUS, para identificação do indivíduo imunizado, né? Então, além da identificação da pessoa, o que o Ministério também vai contar é a identificação das doses administradas, não é isso? Os lotes, no caso. Isso, na verdade, o Ministério tem como acompanhar As duas coisas. as duas coisas, e as doses lançadas elas vão ser contabilizadas independente de cartão SUS ou não ter Isso. cartão SUS, porque o indivíduo ele vai ser identificado. A gente tem outros dados além do cartão SUS. É importante que a gente tenha o máximo de dados possível para que a gente possa identificar corretamente aquela pessoa, mas isso não vai impedir de que esse indivíduo seja vacinado e que aquela dose seja contabilizada para cobertura. Haverá campanha de sarampo agora no mês de fevereiro? Sim, a gente tem uma programação, também já foi divulgada, né, o planejamento aí das próximas campanhas de 2020 pelo Ministério da Saúde. A próxima já começa agora em fevereiro, se eu não me engano, do dia 10 em diante de fevereiro, não lembro exatamente a data. A gente vai ter um dia D, que é um sábado, acho que 15 de fevereiro, e essa primeira etapa da campanha de 2020, ela vai se estender até o início de março. Então, por exemplo, no período do carnaval aqui na Bahia, a gente vai estar, né, também em período de campanha contra o sarampo. Então, a gente já tem esse cronograma que já foi divulgado para a rede, né? Então, a gente não terá apenas uma etapa de campanha de sarampo esse ano, teremos algumas. A gente tem a campanha de influenza também prevista para começar em abril, que vai se estender até o mês de maio. Enfim, temos um ano aí de muitas programações, de muitas campanhas. Vamos correr atrás aí das nossas coberturas para a gente tentar elevar o máximo possível essas coberturas vacinais e garantir, né, que a nossa população esteja protegida dos agravos que são prevenidas por vacina e que a gente tem disponível aí na rede pública de saúde. Bom, temos várias perguntas ainda em relação a como lançar a administração de algumas vacinas no ESUS. Eu quero lembrar a vocês, profissionais aí dos municípios, que a gente tem também as teleconsultorias via plataforma do Telesaúde. Então, vocês podem enviar suas dúvidas também pelo nosso site, Telesaúde, com 2 S, tá? telesaude.ba.gov.br. Quem possui já seu cadastro, pode fazer as teleconsultorias e aí pode enviar todas essas dúvidas sobre vacina, que também será respondido em até 3 dias. Quem é profissional da Bahia e ainda não tem esse cadastro, aproveite o momento, quando terminar aqui a web, entra no nosso site, faz o seu cadastro para poder também tirar as dúvidas. São muitas dúvidas que a gente ainda tem e talvez não vamos conseguir contemplar todos vocês. A próxima pergunta aqui é em relação ao fechamento mensal do mapa. Aí a pessoa coloca aqui que elas registra por frasco e não por dose. Como é o registro dessas doses perdidas? Ela dá um exemplo aqui. Tenho 5 frascos de BCG, que são 10 doses cada, mas abro 2 frascos, um em cada dia. Mas só uso 2 vacinas em cada dia, perdendo 8 doses em cada frasco. Como é que eu vou lançar isso no fechamento? E ela sugere se faz por frasco. Olha só, existe uma diferença entre perda física e perda técnica, tá? A perda técnica é essa perda já esperada de quando você abre um frasco de uma vacina multidose, que após a diluição ele tem um período de validade, um período normalmente curto de horas, como no caso de 6 horas para febre amarela e BCG e de 8 horas para tríplice viral. Ou mesmo de frascos multidose de duplo adulto, DTP e hepatite B, que tem a validade de dias, mas que também pelo volume da sua sala de vacina você abriu e você não usou naquele período lá dos 15 ou 30 dias, a depender do imunobiológico e laboratório produtor. A validade dele, daquele frasco multidose aberto, ele vai expirar também dentro de poucos dias, né? É importante a gente lembrar que essas perdas técnicas, elas são previstas, estão no fluxo e ok. As perdas físicas, por sua vez, que é aquela perda do prazo de validade vencido, porque eu não fiz uma gestão adequada do meu imunobiológico, usei aquele que tinha uma validade maior primeiro do que aquele que já ia expirar, ou mesmo porque eu pedi muita vacina e não fiz nenhuma ação para fazer uso racional desses imunobiológicos, aí são as perdas físicas.
de produtos que eu nem abri a embalagem ainda, né? Que normalmente a gente precisa investir em educação permanente em serviço, orientar bem a equipe de como fazer uma boa gestão do seu estoque de imunobiológicos, enfim, a gente precisa realmente melhorar para a gente tentar minimizar essas perdas físicas fazendo uma melhor gestão desses imundos. Então, há duas diferenças. Para eu fazer uma análise ideal, o ideal é que a gente lance, sim, as duas formas do sistema. No SIPNI, que é o sistema que a gente já usava há mais tempo, a gente tem lá, quando eu tenho, por exemplo, um estoque virtual lá no meu sistema, eu tenho no meu sistema, por exemplo, 5 frascos de BCG, como você disse. E se eu hoje abrir um frasco, eu abri um frasco de BCG e necessariamente, depois de 6 horas, as 9 doses que eu não usei, eu vou descartar. E aquele frasco vai todo embora. Efetivamente, eu usei uma dose, as outras 9 doses foram por perda técnica, tá? Eu não tive nenhuma perda física, digamos assim, daquele produto, mas eu tive, sim, 9 doses de perda técnica. Então, por exemplo, na minha sala de vacina, eu vejo que cada vez que eu abro um frasco de BCG, no segundo eu fiz a mesma coisa e por aí vai. Eu percebi, eu posso analisar, quando eu faço o registro correto, do percentual de doses que eu estou usando por frasco. Então, eu só estou usando 10% do que o frasco fornece, por exemplo. Então, eu posso fazer uma estratégia de melhorar isso, de usar mais, de uma forma mais racional esse biológico. De repente, se eu fizer uma ação, não para perder a oportunidade de vacinação, mas eu vejo que naquele território eu posso promover que naquele período, só, sei lá, segunda, quarta, sexta, que a gente fez BCG um período, lembra que a gente ficou com desabastecimento irregular, com abastecimento irregular da BCG? Agora, por exemplo, quando eu lanço que eu abri o frasco da BCG, necessariamente as outras doses remanescentes vão expirar depois de 6 horas, e aí a gente vai ter essa perda técnica. Eu preciso também, para lançar, eu preciso abrir um segundo frasco. Eu tenho que lembrar, gente, que quando eu vou lançar no sistema a dose, com aquele lote que eu estou usando, meu estoque virtual tem que ser igual ao meu estoque real, meu estoque físico do equipamento. Então, eu preciso dizer qual é o lote, se eu estou abrindo daquele frasco. Eu preciso dizer se a segunda dose de BCG que eu estou fazendo naquele dia foi de um novo frasco que eu abri. Porque o primeiro frasco que eu abri, eu preparei uma dose e de repente quebrou o frasco. Então, essas perdas físicas, de quebra de frasco, por exemplo, frasco que eu nem abri, mas quebrou, eu preciso justificar isso no meu sistema. E eu preciso fazer uma análise disso no meu relatório. Então, eu preciso saber registrar adequadamente. E essas doses que eu desprezo por perda técnica ou física, eu também tenho que lançar conforme o sistema me permite, para que eu possa melhor fazer a análise desses dados. Recentemente, a nossa coordenação estadual fez uma análise e a gente ficou assim atualizou a análise, né? A gente ficou muito assustado com a quantidade de perdas, não só técnicas, que já são as esperadas, mas também perdas físicas. Então, unidades que não estavam dando baixa no estoque no decorrer do mês, no final do mês colocava lá tudo como perda. E, na verdade, a gente via que havia uma divergência, sim, no registro dessas doses desprezadas, tanto por perda técnica quanto por perda física. Uma última pergunta em relação a se o município receberá a Câmara de Imunológicos do Estado. Olha só, existe uma nota, uma portaria do Ministério, né, que foi definida na Comissão Intergestora Tripartite, né? Então, aqui na Bahia, a gente teve a CIB, que é a Comissão Bipartite, e o Estado dialogou com os municípios. A Bahia foi contemplada com recurso do Ministério do Governo Federal de aproximadamente 4 milhões de reais para fazer compra das câmaras refrigeradas. Só que nós temos 417 municípios. O valor que a gente recebeu só daria para comprar aproximadamente 180 equipamentos. Então, o Estado, na comissão, dialogou com os municípios e o Estado assumiu a compra dos 417. Então, cada município, no planejamento agora para 2020, espero que nada atrase nesse planejamento, cada município receberá, né, uma câmara fria. Lembrando que tem municípios que têm muitas salas de vacina, e não é só com o recurso e com essa câmara que vai resolver a questão da sua rede de frio. Então, os municípios precisam se mobilizar, alguns que só têm uma sala, enfim, que vão ficar com quantidade suficiente, chegando só apenas essa câmara do que vem, que vai ser adquirida pelo Estado. Tudo bem, mas os municípios que precisarem de mais de uma câmara fria, eles precisam também disparar aí seus processos de compra
para que possa adequar cada vez mais a rede de fio da tua esfera de gestão. Lembrando que é de competência de cada ente melhorar e aprimorar cada vez mais a sua rede de fio. Bom, pessoal, foram muitas perguntas. Infelizmente, nós não vamos poder contemplar todos vocês, mas eu já coloquei aqui à disposição um link para vocês se cadastrarem, né? O profissional de saúde que está com seu CNES ativo na unidade básica de saúde. Você pode entrar nesse link primeiro que eu coloquei, cadastre no link para tirar suas dúvidas. Você vai se cadastrar na nossa plataforma e vai mandar suas perguntas sobre esse tema ou sobre qualquer outro tema do seu processo de trabalho no dia a dia. Pode ser sistema de informação, pode ser diagnóstico, uso de medicamento, enfim, todos os processos que envolvem aí a atenção básica, e tire suas dúvidas. E também já coloquei o link para você solicitar a declaração de participação dessa atividade. Mas, infelizmente, vamos encerrando por aqui. A Vânia e Daniele querem falar alguma coisa para encerrarmos? Eu queria agradecer a todos, né, pela participação. Eu acho sempre importante a gente estar dialogando com vocês. É pena que o tempo é bem curtinho. Agradeço mais uma vez a participação de todos e a gente se coloca aqui à disposição. Eu quero agradecer também, né, pela oportunidade da gente poder passar essas informações, esclarecer dúvidas, né, para vocês. E nós vamos nos colocar sempre à disposição, né, por aqui, para que possamos esclarecer essas dúvidas e poder melhorar o nosso processo de trabalho também dentro das salas de vacina. Obrigada. Telesaúde Bahia, para profissionais de saúde da atenção básica que atuam na Bahia. Disponível em qualquer lugar e a qualquer hora. É fácil e sem complicação. Se você é integrante de equipe de saúde da família, núcleo de apoio à saúde da família, consultório na rua, mais médicos, programa Saúde na Escola e Academia da Saúde, se conecte com a gente. Por internet, telefone ou pessoalmente. Saiba mais: www.telesaude.ba.gov.br.